Diz assim a palavra: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Não é por nada não, mas uma coçadinha de olho de vez em quando não é bom? Olha bem esse versículo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. A ideia da igreja como um corpo apresenta a unidade orgânica da igreja. A igreja tem muitos membros, e os muitos membros formam o corpo de Cristo Jesus na terra. A minha pergunta é, é o tal negócio, eu queria a resposta, mas você está de máscara, vai ficar ruim. Mas você assente com a cabeça, como é que foi esse tempo, dentro de casa, vendo e ouvindo os pastores só pela internet, pela televisão, no iPad, no celular, sei lá. Como é que foi? Foi esquisito? Agora você imagina nós, no templo, lotado de banco, 7 câmeras apontadas para a gente, tudo atirando na gente, e a gente tem que dar atenção para aquele troço lá com a luzinha. Eu vou dizer um negócio para vocês. Nesse tempo de cultos online, eu termino de pregar extenuado. Teve quintas que eu prego todas as quintas, às 19h30, no culto da família, eu terminar e eu ter que respirar fundo, e eu saio dali extremamente cansado. A tensão que é comunicar sem ver pessoas, e ao mesmo tempo um grupo de pessoas que estão trabalhando, e por vezes, enquanto você está pregando, eles estão tendo que trabalhar entre si, porque eles estão fazendo transmissões, acortes de câmera para câmera. Vou dizer um negócio para vocês, e o bom é isso aqui, ó. Quanta falta fez. Claro que com muita limitação, damos graças a Deus pelos recursos que a igreja tem de poder fazer as transmissões que pode fazer e que vai continuar fazendo. Nesse exato momento, há culto em todas as extensões. E às 19 horas, o culto online vai acontecer terça, vai acontecer quinta, vida normal, apenas às 8 da manhã presencial lá, e às 17 em todas as extensões e lá também. Então, a igreja, a minha igreja, é a Swiss Park. Aqui é a minha igreja. Quando eu digo minha, não é no sentido de propriedade, não no sentido de pertencimento. Quanta falta fez. Com detalhe que nós somos uma igreja com algumas características. Nós somos de encostar no outro, de abraçar, né? Entrei aqui hoje, me deu uma agonia de ficar assim de longe para os irmãos, que a gente encosta muito, dá uma tentação tremenda, não é? Então fica cumprimentando os irmãos de longe. Quando chega muito na intimidade, nunca, a cotovelada sempre foi sinônimo de agressão. Agora não, é de fraternidade. Você está só dando cotovelada nos irmãos, não é não? Então é um tempo estranho esse que nós estamos vivendo. Agora, a igreja é feita de gente como eu e como você, que sente falta um do outro. A igreja é feita de gente com defeito, porque todo mundo tem suas dificuldades. Ninguém é perfeito em si mesmo.
A igreja é como nós somos, porque nós é que tornamos a igreja o corpo de Cristo. Nós juntos formamos essa unidade orgânica, mesmo sendo diferentes. Uns são como cabeça, outros são como pés, outros são como ouvidos, outros são como orelhas. Ou seja, nós damos essa forma de igreja, de corpo de Cristo. Então a igreja ela vai ser amiga se nós formos amigos. Ela vai ser calorosa se nós formos calorosos. Ela vai ser uma igreja presente se nós formos presentes também. Os espaços da igreja, na verdade, a maioria que fez inscrição está aqui. Apenas alguns não puderam estar por alguma razão. Mas os espaços da igreja, elas só serão ocupados se nós fizermos com que esses espaços sejam ocupados. Nós temos que ajudar a encher esse espaço. Como membros e como evangelizadores e como serviçais do reino de Deus. A igreja fará um grande trabalho se eu trabalhar. Por vezes, nós temos críticas a fazer, e crítica cabe, mas não só crítica. Toda boa crítica precisa ser acompanhada de uma boa ideia, porque se não tá bom, você deve ter uma ideia melhor. E eu estimulo você a ser um crítico com ideias novas, para nos ajudar a alavancar o crescimento da igreja, e não é crescimento numérico. É crescimento de estrutura espiritual, de vida com Deus, de serviço uns aos outros. E claro, de evangelismo para ganhar pessoas para Jesus. A igreja vai ser generosa, vai ser dadivosa, vai ser cheia de virtudes na medida em que nós formos dadivosos, nós formos generosos e as nossas virtudes forem manifestas. A igreja trará outras pessoas à adoração e à comunhão se nós trabalharmos para que outras pessoas cheguem para a adoração. A igreja ela é fiel, a igreja é cheia de coragem, a igreja é uma igreja cheia de fé, na medida em que nós, como membros do corpo de Cristo, dessa unidade orgânica que é a igreja, formos pessoas fiéis, pessoas de coragem, pessoas de fé, pessoas que expressam essas virtudes espirituais. Com a ajuda de Deus, irmãos queridos, nós podemos. E nós devemos dedicar-nos à tarefa de tornar a igreja aquilo que a Bíblia diz que a igreja é. Ela é o corpo de Cristo. Ele precisa se expressar. Ele precisa ter mãos na terra, pés. Ele precisa abraçar. Ele precisa perceber, enxergar. Ele precisa ter manifestações de tato. Mas e como é que Cristo pode fazer isso? Através de nós. Através da nossa caminhada, vida, história como igreja local. A igreja vai se tornar mais atuante, mais viva, mais dinâmica na medida em que nós nos envolvermos com tudo isso. Então eu quero fazer algumas afirmações aqui. Há uns anos atrás, eu creio que isso já são passados uns 15 anos, eu li um artigo de um reformado. Eu li o artigo, eu não reli, eu não estou me referindo ao artigo, mas o que eu vou dizer hoje, pensando nessas coisas que eu vou afirmar, eu me lembrei desse artigo que eu li há 11 anos atrás, escrito por um pastor presbiteriano, quando ele falava porque algumas igrejas crescem e outras morrem. Me lembrei desse artigo. Ele fala de 10 razões porque igrejas crescem e porque igrejas morrem. Me lembrei dele hoje pensando nessas palavras que eu queria trazer a vocês. Primeiro eu quero falar de igreja viva, porque a igreja de Cristo é o corpo vivo de Cristo. Primeiro, igrejas vivas têm problemas de estacionamento. Durante a pandemia, o nosso estacionamento virou um jardim, uma floresta que ainda não cresceu, mas você percebeu que está plantado árvores por todo o espaço do nosso estacionamento. Vocês não imaginam esses meses que vocês não estavam vindo aqui, a gente engolindo poeira aqui todo dia, né, pastor Vladimir, pastor Gabriel e a tu, Paulo, que mora aqui, e a gente aqui vendo destruir tudo isso que era o nosso espaço
de receber vocês. E a cabeça assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos pendurar os irmãos nas árvores, os carros, nós vamos invadir o jardim, o que nós vamos fazer? O pastor Aguiar falou, ó, lá em cima naquele platô, a gente faz o estacionamento lá e faz uma escada. O varão vem, deixa a esposa aqui, a família vai, deixa o carro lá. E aí eu pensei, desce a escadaria da Penha. Aí os irmãos vão desanimar de vir no culto, porque esse estacionamento lá no platô, descer todos esses degraus aí, vai desanimar o povo. Aí um brincou e falou assim, não, a gente faz uma tirolesa, de lá até aqui. Aí o irmão vem na aventura. Só que a gente brincando e pensando como é que nós vamos fazer isso. Mas de repente nós tínhamos aqui o alicerce do infantil, e ele está aí, está feito. E a ideia foi, pandemia, está tudo fechado, quando voltar ninguém sabe, mas quando voltar nós precisamos de estacionamento. Então vamos ter que usar a área do infantil provisoriamente como estacionamento. Só que não estava pronto, aí nós tivemos que contratar a máquina e tivemos que fazer terraplanagem, cobrir, porque o alicerce está ali uns quase 50 centímetros abaixo, né, pastor? De terra, depois brita, e depois essa camada de cima. Nós gastamos cerca de 50 mil reais para fazer tudo isso aqui. Porque nós precisamos de estacionamento. Agora, igrejas que estão morrendo, elas não precisam de estacionamento. Porque as pessoas não vão lá. As pessoas vão, não tem vida. Então, quando a gente tem problemas como esse, a gente glorifica a Deus, porque é o tipo de problema que a gente tem que resolver, mas ele é resultado da vida da igreja. É resultado da vida da igreja. Nós somos a primeira extensão a voltar, porque nós voltamos há 2 sábados atrás com os cultos drive-in. Por quê? Central está por fora, não tem estacionamento igual o nosso. Você diz, não, mas tem, pastor, lá tem estacionamento enorme, mas não podia usar. Estou brincando, você sabe disso. Comunidade não tinha um espaço para voltar, cidade universitária não tinha. Quando o estacionamento ficou pronto, eu perguntei para o chefe, posso fazer um culto drive-in? Estou doido para mexer com a igreja. Ele disse, fica à vontade, faça. E nós já fizemos, com esse poeirão todo que estava aí por causa da falta de chuva, mas nós fizemos. Então, problemas como esse sinalizam que a igreja está viva, está atuante. Igrejas vivas têm atividades barulhentas. Fizemos o buzinaço lá, aqui foi um aplaudaço, né? É isso aí que você falou? Maravilha. Igrejas vivas têm atividades barulhentas. Igrejas que estão morrendo são pacíficas como um túmulo. Não tem barulho mesmo. Eu já fui de igreja assim. Era proibido a criança chorar. Se chorasse, o pastor já olhava para a mãe, incriminando a mãe porque a criança estava chorando, como se criança não chorasse. Não podia dar um amém, um glória a Deus. Nós perdendo vitalidade espiritual, perdendo alegria espiritual. Igrejas vivas, elas são mais barulhentas mesmo, sejam pentecostais ou sejam igrejas mais conservadoras como nós somos, embora nós creiamos na obra do Pentecoste e nos dons do Espírito Santo, mas nós também somos igreja ortodoxa quanto às escrituras e à doutrina. Irmão querido, igrejas vivas têm o hábito incômodo de gastar. Você viu que nós gastamos 50 mil reais no estacionamento. Mas por que nós gastamos? Porque a vida de uma igreja é dinâmica. Com essa mudança, nós já tivemos que fazer investimentos em equipamentos para a internet, para filmagem. Por quê? Porque nós não podemos sentar e ficar chorando e lamentando que as circunstâncias nos apartaram dos irmãos e nós não temos como transmitir, como nos comunicar. Vamos cuidar disso, porque os tempos mudaram e hoje prescindir das redes sociais não é possível para a igreja, faz parte. Não tem paixão por rede social, mas elas estão aí e nós não podemos prescindir disso. E evidentemente que isso gera necessidade de fazer investimentos. Agora, igrejas que estão morrendo, elas têm poupança, elas guardam dinheiro, elas não têm nem com o que gastar. Eu conheço igreja assim, estão guardando para a eternidade, como se lá fosse usar. É para investir aqui.
igrejas vivas estão sempre buscando no futuro novas maneiras de servir. Irmãos, eu preguei sobre servir na quinta-feira lá na Central. Quero te dar alguns exemplos que eu citei na mensagem lá, que é outro texto, é outra abordagem. Mas Jesus veio e ele disse que ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Quando foi que Jesus serviu? Quando ele tinha que ir para Samaria, quando ele tinha que ir para Galiléia, e ele não foi pelo mar Mediterrâneo, que é mais fácil, ele foi por Samaria, que é a região montanhosa do centro da Palestina, extremamente perigosa e difícil acesso. E por que ele foi? João 4,4 diz que era necessário que ele fosse por lá, porque ele viu uma mulher à beira de um poço, que precisava de ter um encontro com Deus, a mulher samaritana. Ele serviu aquela mulher. Ele, andando com seus discípulos, de repente a multidão cerca-o e ele vê um cara pendurado numa árvore. O nome do homem era Zaqueu e ele sabia, porque ele é Deus, ele sabe tudo. E ele diz para aquele sujeito em cima da árvore: ô Zaqueu, desce daí, eu vou para a sua casa. Ele queria ver Jesus de baixa estatura, não conseguia transpor a altura da multidão. Ele sobe numa árvore para ver se ele consegue ver Jesus, e nem sabe que Jesus o viu antes de subir a árvore, e que Jesus, no meio de toda aquela multidão, tinha escolhido a ele para ir à sua casa. Olha que honra! E Jesus foi à casa de Zaqueu e serviu a Zaqueu. A vida dele foi transformada a ponto de ele dizer assim: Senhor, a culpa tomava conta do homem. Ele diz: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele era um fiscal da renda romana, cobrava para além do que devia, ficou riquíssimo. Mas ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus serviu esse homem, ajudou a ver onde é que está o valor da vida. Não é no que se tem, é no que se é. Jesus serviu esse homem. Jesus serviu o cego de Jericó. Jesus serviu a Maria Madalena, tudo gente que ninguém queria, mas ele serviu. Ele viu uma multidão com fome e ele disse aos discípulos: vocês deviam dar comida para eles. Senhor, nós estamos só aqui, 5 peixinhos aí, 2 pãezinhos, não temos comida para dar para esse povo todo. Ele disse: manda o povo assentar. Pegou o que tinha, abençoou e multiplicou. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O corpo de Cristo é a igreja. Nós fomos chamados para servir hoje. Igrejas vivas estão sempre buscando no futuro novas maneiras de servir. Quero agradecer aqui porque muita gente, nós fizemos apelo, fizemos drive-thru aqui, vieram, trouxeram doações, foram centenas de cestas básicas que foram trazidas aqui para que nós pudéssemos cuidar dessas famílias aqui do Parque Centenário, o vulgo Buraco do Sapo, gente muito pobre, que se não tinham o que comer, numa época dessa fica muito mais difícil. Claro, teve lá a ajuda emergencial do governo, mas nós não podemos descansar de fazer o bem, porque o governo está fazendo alguma coisa. Porque o governo faz de vez em quando, nós temos que fazer sempre. Então eu agradeço porque muitos vieram no drive-in. Os carros vinham, abriam o porta-mala, retiravam as doações. Eu quero te dizer, todo mundo pode servir de alguma maneira, especialmente com os necessitados. Você não precisa nem ir no supermercado comprar uma cesta básica, se você não pode. Se você abrir a sua despensa, você pode dizer assim: oh, mas eu só tenho esse último pacote de macarrão, como é que eu faço? Uma sugestão para você conhecer o milagre do Senhor: faça como a viúva que atendeu o profeta Elias. Serve aos que precisam primeiro. Deus abençoará a sua despensa. Divide o pacote de macarrão. É só isso, não precisa dar muito. É simplesmente abrir o coração para servir, entendendo que igrejas vivas, elas buscam novas maneiras de servir. Igrejas que estão morrendo, estão felizes em se gloriar no que fez no passado. Igreja não olha para trás,
como se o seu passado fosse um mausoléu. A igreja olha para o futuro e vê o que precisa ser feito. Irmãos, e muito há para ser feito. Igrejas vivas parecem mudar com tanta frequência que é possível não saber o nome das pessoas. É um fato. De vez em quando alguém diz assim: pastor, tem tanta gente nova na igreja. Eu digo, graças a Deus por isso. Pessoas novas são ânimo novo, são expectativas novas, fonte de encorajamento para a própria vida da igreja. Agora, você pode ser de uma comunidade onde todo mundo se conhece, todo mundo. Igrejas que estão morrendo mantêm tudo em casa, tem nada de novo acontecendo. Uma das nossas igrejas nos Estados Unidos se reúne numa igreja histórica. Eu já preguei nessa igreja do Nazareno várias vezes. É uma igreja onde o pastor Flávio, que é o nosso pastor titular, desenvolveu o seu primeiro ministério lá nos Estados Unidos, antes de fundar a comunidade aqui da Esperança. Essa igreja se reúne num templo histórico. Ele é de 1600 e alguma coisa. Presidentes americanos já estiveram naquele templo, mas ele hoje é alugado para outras denominações, porque a igreja original não passava de meia dúzia de pessoas, todas já de cabelos branquinhos, e por fim eles venderam a propriedade para uma denominação coreana, porque a igreja americana em si já não existia mais. Mas de um lado tinha cortina e do outro não. E às vezes quando eu ia lá pregar, eu olhava para o lado sem cortina. Um dia eu falei: ô pastor, você desculpa eu ser tão observador, mas por que aqui no templo tem cortina de um lado e do outro não? Ele diz: isso é histórico aqui. É que haviam duas famílias poderosas nessa igreja. Uma gostava de cortina, já entendeu? Duas famílias influentes, uma gostava de cortina e a outra não. Então, para agradar os santos do Senhor, os santos da cortina e os santos sem cortina. E eu fico pensando, o que Jesus deve pensar de tudo isso, né? Que um lado gosta de cortina, senta aqui, o que não gosta, senta lá. Só que depois que essa denominação comprou e assumiu, tirou cortina, uma reformada geral, ficou muito mais bonito, porque era meio esquisito, um lado com cortina e o outro sem cortina. Igrejas morrem porque mantêm as coisas sempre do jeito que são, dos mesmos jeitos. Igrejas vivas sonham grandes sonhos para o Senhor. Igrejas que estão morrendo estão contentes em reviver seus velhos pesadelos, porque não pode chamar de passado. Se está morrendo, é porque faltou vitalidade, faltou vida. Igrejas vivas não encontram "não posso" no seu dicionário. Igrejas que estão morrendo não encontram outra coisa a não ser "não posso". A igreja é o corpo vivo de Cristo. Deus está interessado na vida espiritual do seu povo. Essa pandemia trouxe muitos danos e muitos prejuízos. E essa pandemia é o que nenhum de nós sabe exatamente o que é, porque ela está altamente politizada. Mas que trouxe danos, trouxe danos. É um tempo para a gente refletir. É um tempo para a gente perceber quão importante é a comunhão dos santos. Nós estamos impedidos de ficar próximos. Basta você dar uma olhadinha. Impedidos de falar com o outro sem máscara. Tudo isso por interesses humanos, perversos, gananciosos, porque nessa pandemia muita gente ficou pobre, perdeu tudo, quebrou, mas muita gente ganhou dinheiro. Muita gente ganhou dinheiro. E a gente não sabe a razão de ser de tudo isso, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
e não há como confiar plenamente nas informações que nos são passadas, porque as informações que nos são passadas, elas são cheias de interesses que a gente desconhece quais são. Então a gente tem que se cuidar, claro que a gente vai se cuidar, a gente tem que ficar o máximo possível alerta, mas claro, eu acompanhei aí, grupo dos homens, a queixa de muitos irmãos por não poder trabalhar, de ser cesseado de não trabalhar. Queridos, igrejas que estão morrendo não encontram dificuldade para dizer não posso, mas igrejas vivas já arrancou isso do seu dicionário. Nós podemos, em nome de Jesus Cristo. Você, irmão querido, que perdeu o emprego, Deus te abençoe, você vai encontrar oportunidade, de alguma maneira vai surgir. Nós não podemos ser profetas do caos. Por mais difícil que esteja, vai melhorar, porque nós vamos trabalhar para melhorar. Amém, meu irmão? Nós vamos trabalhar para melhorar. Em nome de Cristo Jesus, nós vamos fazer aquilo que nos compete. Igrejas vivas, elas evangelizam. Igrejas que estão morrendo, elas não evangelizam, elas fossilizam. Elas viram fósseis. A morte toma conta, não acredita, não se ergue, não respira, vive sufocada no sarcófago. Mas a igreja viva, a igreja do Senhor, abre as Escrituras e afirma que o Senhor continua sentado num alto e sublime trono. Mesmo sendo o ano da morte do rei, Deus se manifesta a Isaías para dizer: o rei morreu, eu não. O trono de Judá está vazio, o dos céus não. As possibilidades terrenas são pequenas, mas as possibilidades celestiais são plenas. Irmão querido, nesse retorno dos nossos cultos presenciais, com todas as restrições que a gente tem, venha aos cultos quando você entender que deve vir. Você não é obrigado a vir, mas venha com entusiasmo. Mesmo para cantar meio que sufocado, porque é meio esquisito esse negócio. Mas venha. Venha com disposição de servir, mas venha. E sempre que puder, traga algo para outro. É uma das maneiras que Deus usa para curar o nosso coração de apego. Nós doamos muitas roupas também às pessoas mais carentes nesse tempo. Muita roupa. Um estilista nos deu roupas, todas ainda por entrar nas lojas. Eu trouxe sacolas e sacolas de roupas de um estilista que nos entregou. Ela não é daqui. Ela não é membro do Swisspag. Ela não é nem membro da Central. Mas pediu se eu poderia receber uma doação. São roupas de alta qualidade, mas nenhuma delas é para membros da igreja. Está dado o recado. Elas são todas para o povo da comunidade, porque eles precisam, nós não. Por menos que nós possamos ter, nós podemos ajudá-los. Então nada do que for doar, porque nada. Pode ter a marca que foi nisso, eu admiro. Tem gente que mete a lenha na cultura americana, mas eu vi isso acontecer, tá, irmão? Eu peguei. Tem uma loja nos Estados Unidos que é do Exército da Salvação. Eles vendem coisas usadas que são doadas. E essas coisas doadas que eles vendem, eles investem no cuidado de pessoas de rua, de condição de extrema necessidade. Chama o Exército da Salvação. Um dia um amigo meu, pastor dessa igreja das Cortinas, fomos juntos a uma dessas lojas e ele me disse uma coisa que eu falei: rapaz, olha, eu só vou acreditar porque você é pastor e eu te conheço, você que está falando, porque é difícil acreditar na sua história. Ele falou: quando chegar em casa, eu não só estou afirmando, mas eu vou mostrar para você. Ele estava na loja e ele encontrou uma bolsa da Louis Vuitton com etiqueta nessa loja. Sabe quanto que ele pagou?
$7. As irmãs aí que sabem o que é Louis Vuitton sabem que não custa 7, não custa 70. A irmã até se inspirou, né? Falou, puxa vida, Louis Vuitton por $7, até eu compro. Chegou em casa, ele me mostrou a bolsa, falou, pastorzão, foi essa bolsa aqui, ó. Comprei e dei para minha filha. Mas estava lá na loja, na Salvation. Quando alguém dá algo com a expectativa que seja usada de uma maneira, nós não temos o direito de mudar o destino para o qual foi dado aquilo ali. Então por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, quando as pessoas fazem doação, pelo amor de Deus, não apareça ninguém, nem eu falei isso também para funcionário do acampamento, ninguém de funcionário nosso, e muito menos de membro nosso, desfilando com roupa que foi doada para gente carente. Isso é pecado diante do Senhor. Isso é usurpar o que não nos pertence. E graças a Deus tem acontecido assim. Amém, querido? Porque no dia que a gente perder o crédito com vocês, acabou. Então, igrejas vivas, elas evangelizam, elas socorrem, elas ajudam os necessitados, e eu quero insistir com você, que você seja, como tem sido até aqui, uma fonte de encorajamento para outras pessoas que precisam, mas também uns para os outros, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Próximo sábado, drive-in, 17 horas. Próximo domingo, às 17 horas, o nosso culto presencial. Aí não será essa palavra de encorajamento e ao mesmo tempo de exortação. Volto para o meu estilo, que é exposição bíblica. Não é? Eu e os demais pastores, porque eu insisto que a melhor maneira da gente pregar as Escrituras é de maneira expositiva. Não fiz isso hoje porque eu quero trazer essa palavra de desafio para que nós saibamos que uma igreja viva não se esconde. Uma igreja viva não recua. Uma igreja viva não se omite. Ela serve, porque a nossa vocação é servir. Amém, querido? Amém. Deus abençoe. Como fazer a inscrição para o próximo culto? Nas redes sociais. Instagram da igreja, Facebook, lá terá orientações. Nós mudaremos essa semana a forma de fazer a inscrição. Será pelo... É uma plataforma, não é isso, Cláudio? Plataforma do Eventbrite. Lá você vai ter toda a informação, o link para você entrar na página, fazer sua inscrição para você e sua família. Continue fazendo como fizeram dessa vez. Faça um só faz para a família toda. E assim a gente prepara o ambiente, como está aqui separado por famílias, para poder facilitar e manter o distanciamento que nos é exigido. Se você for olhar ali, tem uma placa da prefeitura dizendo que estamos autorizados a funcionar, respeitando essas normas. Então faça isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo tempo juntos aqui nessa tarde, noite, pelo retorno dessas atividades presenciais, quando a gente pode ver uns aos outros e compartilhar juntos de um momento tão especial como um culto de adoração. Com todas essas limitações que temos, é bom estar aqui. E nós te agradecemos por nos revermos uns aos outros e oramos por aqueles que não estão, que o Senhor os guarde onde estiverem. E de maneira muito particular, especial, nós te pedimos por aqueles que têm enfermidade dentro de casa e aqueles que estão enfrentando as dificuldades que essa enfermidade gerada pelo Covid-19 pode trazer. Senhor, abençoa cada família e guarda cada lar debaixo da tua providência. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.